Olá, uma ótima noite para você. Deus abençoe a sua casa, toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo. Você já está sabendo da visita missionária que nós vamos ter nesta próxima quarta-feira? O bispo Carlos Oliveira, um bispo que já esteve na Europa, teve uma passagem pelos Estados Unidos, ele que atualmente se encontra no Templo de Salomão, em São Paulo, estará em viagem missionária para Guarapuava. E ele vai realizar uma reunião às 19h30 com todo o povo e convidados aqui guarapuavanos. Você não pode ficar de fora. Essa reunião ela é muito especial. Na oportunidade, traga o nome da sua família. É conforme está escrito: por esta causa me ponho de joelho diante de Deus, para que ele venha tomar o nome e os nomes de toda a sua família. Vamos ao intervalo que fala dessa quarta-feira e já voltamos. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus. Mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança na nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo dessa palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da palavra. Às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Um lugar desse aqui está preparado. Você católico, evangélico, você espírita, espiritualista, você ateu, que tem ou não a sua religião, vamos orar pela família. Vamos dar as nossas mãos. Vamos unir a nossa fé nesse propósito. É uma contagem regressiva para esta quarta-feira, dia 17 de junho, às 19h30. O nosso santuário, como você vê aqui as imagens, está preparado. E pastor Caio, o senhor que está aí no nosso santuário, tem um recado para essas pessoas. Como elas podem fazer para chegar até a nossa Catedral de Guarapuava? Mostra para a gente aí, por favor, pastor Caio, a localização. Mostra aí a IBI, o nosso estacionamento gratuito. Tudo está preparado para a visita missionária do bispo Carlos Oliveira, direto do Templo de Salomão, no Brás. Essa pessoa, pastor Edilson, que deseja chegar aqui na nossa Igreja Universal, ela é de fácil acesso, é aqui no centro mesmo de Guarapuava. Ela fica localizada na rua Padre Chagas, 3536. Aqui à minha atrás está o estacionamento, onde a pessoa, de forma gratuita, ela pode estar estacionando o veículo dela e assim tendo acesso ao nosso santuário e participando dessa reunião neste domingo, principalmente, às 9 horas da manhã. E essa pessoa que tem filhos, você que está aí agora nos acompanhando, nós temos a Escola Bíblica Infantil aqui na nossa Igreja Universal, para que então as crianças também possam aprender mais da Palavra de Deus. Então, você que está nos acompanhando, você pode sim trazer os seus filhos, vir juntamente com a sua família, e você pode ter a certeza que Deus, Ele vai suprir as suas necessidades, colocando fim a essa sede que você tem tido. Domingo agora, às 9 horas da manhã, nós esperamos você. Tudo está preparado para a bênção da sua vida, para a bênção da sua família. Inclusive, estaremos em 5 pastores que vamos clamar de mãos dadas, aliás, de joelhos, juntamente com o nosso bispo Carlos Oliveira, tá certo?
Agora eu quero compartilhar com você um testemunho de família. Alguém que passou por muitas lutas, mas venceu. Eu sempre me preocupei com a beleza dos outros e com a minha. Mas dentro de mim havia um abismo sem fim. Me chamo Marcela e sou cabeleireira. Me casei para ser feliz, constituí família, porém era um verdadeiro inferno. Muitas brigas entre eu e meu esposo, ele sempre estava fora de casa todo o tempo, porque eu era chata mesmo, eu era encrenqueira e eu perseguia ele. Então ele não tinha paz dentro de casa. Eu não tinha paz e não dava paz para ele, então ele não tinha prazer em estar presente dentro de casa. Até que chegou um dia, o meu filho estava com 9 anos e meio, quase 10 anos, e eu decidi me separar dele. E nós ficamos durante 1 ano e meio separados dentro de casa. E o inferno só aumentava, né? E aí comecei a acarretar problemas financeiros. Eu tenho um salão de cabeleireiro e o salão eu não conseguia trabalhar porque eu não tinha paz em casa. Então você começa a perder clientes porque reflete no seu trabalho. Eu comecei a me sentir péssima porque eu não era bem-sucedida como esposa, eu não era bem-sucedida como mãe. Eu não tinha alegria dentro de mim. Os meus pais eram divorciados. E isso eu não queria para minha família. Então eu trabalhava de 5 horas da manhã, saía de casa às 5 horas da manhã e chegava sempre meia-noite. Eu trabalhava muito porque eu queria que nunca faltasse nada para eles. E isso trazia muitos problemas para a gente, para eu e minha esposa. Porque é aí que gerava os conflitos. Devido a tantos problemas, eu bebia, eu fumava muito, eu fumava 2, 3 carteiras de cigarro por dia, uma atrás da outra. E quando faltava o cigarro, eu me tornava uma pessoa agressiva, xingava o meu marido. Eu não deixava o meu filho presenciar as discussões, mas ele sentia que o clima não estava bom dentro de casa porque eu era muito nervosa, né? Eu achava, assim, que era só uma fase, entendeu? Só que eu fui percebendo ao longo do tempo que não tava sendo só um tempinho, um mês e tal. Com isso, eu comecei a sentir muita tristeza, porque eu falei, caramba, meus pais não estão mais juntos, né? O que aconteceu? E aí, com isso, acabei desenvolvendo depressão. Então, depressão, ansiedade. As pessoas, elas olhavam para minha família e esteticamente era a família perfeita, porque era a família que tinha acabado de brigar, mas se aparecesse uma câmera para tirar foto, tava todo mundo sorrindo. Eu responsabilizava meu marido, porque eu falava que a ausência dele era o maior problema que nós tínhamos. Porque ele não era presente, porque ele não me ajudava, porque ele não me ajudava na criação do meu filho. Então era assim, tudo ele era o responsável. Quando, na verdade, eu não enxergava que a maior responsável pelos problemas era eu mesma. Eu me sentia num buraco, eu me sentia num verdadeiro abismo. Era como se eu olhasse para os lados e só tivesse paredes escuras. E se eu olhava para cima e eu não via saída para mim. O meu maior desejo era sair de casa, pegar um trem num determinado lugar. Eu sempre fiz o planejamento, era assim, eu vou pegar o trem, eu vou chegar num determinado lugar e vou descer. E ali na plataforma, na hora que o trem estiver fechando as portas, eu vou me lançar porque eu sei que ele não vai ter tempo de parar. E não vai ter como dar errado e ninguém vai me impedir. Até o dia que eu saí de casa para executar. Fui até a estação de trem, peguei o trem. E quando eu cheguei na estação do Brás, eu falei, o próximo trem vai sair e eu vou me jogar. Só que eu não tive coragem. E aí foi quando eu falei assim, bom, eu tenho uma segunda opção, porque eu vi uma vez uma pessoa cometer um suicídio se jogando na frente de um ônibus, e eu falei, eu vou fazer igual, porque com aquela pessoa deu certo, vai dar certo comigo também. E aí eu saí pra avenida, falei, na hora que não tiver muita movimentação de pessoas, engano meu, né, que é Celso Garcia muito movimentado, eu vou me jogar na frente de um ônibus. Foi quando eu, caminhando, esperando esse momento, me deparei com o Templo de Salomão. E a minha mãe já era da igreja, e ela me trazia quando criança. E eu lembrei de uma frase assim, aquele que vem até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Foi quando eu decidi entrar, e eu entrei,
e sentei logo nas primeiras poltronas, e naquele momento do início da reunião, o bispo que subiu ao altar, ele falou assim: você que saiu de casa hoje com desejo de morrer, vem aqui na frente. Inúmeras pessoas foram. Só que eu sabia que aquilo era para mim, porque eu sei o que eu tinha planejado. E eu fui até ali na frente, e ele falou assim: fala para Deus toda a sua dor. E eu falei, e naquele momento eu tive certeza que Deus arrancou com as próprias mãos dele a minha dor. No fim daquela reunião, eu saí a mesma Marcela, assim, com os problemas físicos. Mas o desejo de suicídio já não existia mais dentro de mim. Algo tinha entrado dentro de mim que me trazia a esperança de que tinha jeito para os meus problemas. Eu percebi que tinha uma melhora, que ela tinha mudado, mais compreensiva, cuidando mais da gente, tentando ser minha parceira, tentando ajudar eu no meu trabalho, quando ela começou a frequentar aqui a igreja. Eu voltei no dia seguinte, voltei no outro e comecei a vir direto porque eu queria sentir aquilo de novo. E aí eu fui aprendendo dia após dia que eu vinha que eu precisava fazer as renúncias das coisas erradas que eu fazia e que eu precisava me entregar a Deus para que Ele pudesse me dar aquela paz que eu senti todos os dias. E aí a cada passo que eu dava em direção a Deus, Ele dava um passo em direção a mim. E aí foi perfeito, porque chegou o dia, né? Chegou o dia que eu tive esse encontro com Deus. Eu fui agraciada com o Espírito Santo e foi o arquidia da minha vida, porque foi maravilhoso. Eu tinha vontade de... é muito assim forte, porque eu tinha vontade de sair correndo e contar para todo mundo o quão era maravilhoso, porque eu nunca tinha sentido tamanha alegria. Eu era completa. Eu tinha problemas do lado de fora da minha vida, tinha. E a gente vai continuar enfrentando problemas todos os dias enquanto nós estivermos vivos. Mas o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele tira a dor, ele tira o vazio, o abismo acaba. Parece um elevador, sabe? Você tá lá no fundo do poço e o abismo vai fechando e você vai subindo, é perfeito. O Espírito Santo, ele é meu tudo, ele é minha maior riqueza. Após eu receber o Espírito Santo, começou a transformação do lado de fora. É bem assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O meu maior fracasso era a minha família. Daí o Espírito Santo começou a transformar a minha casa. O meu filho começou a diminuir as crises de ansiedade. Ele teve alta da psicóloga, que ele fez tratamento durante 3 anos. Ele já era uma criança feliz, participativa, já estava envolvido nas coisas de Deus, ali participando ativamente no grupo do FTU, sempre presente. Aí eu comecei a ver a transformação no meu casamento. Aquele marido que acompanhou a Marcela encrenqueira, que não queria estar presente dentro de casa de forma alguma, porque quando ele estava dentro de casa eu era agressiva, eu era grossa, ignorante, briguenta. Esse marido hoje é um marido presente na minha vida. Hoje a gente busca a presença de Deus juntos. Era o que eu mais almejava naquele momento, quando eu recebi o Espírito Santo, era o que eu mais almejava, que a minha família também conhecesse o Deus que eu tinha conhecido, que fosse apresentado para minha família a mesma salvação que foi apresentada a mim. E aí hoje, nossa família é transformada. Tem harmonia, a nossa família é abençoada, a gente não tem mais brigas, tudo de bom na nossa família hoje. Hoje eu posso dizer que eu tenho paz. Eu tenho um homem de Deus ao meu lado. O meu filho também está crescendo um homem de Deus. Eu tenho um salão abençoado. As minhas clientes são abençoadas e abençoam a minha vida através da vida delas, porque eu oro por elas também. E a empresa onde meu esposo trabalhava, hoje nós estamos reestruturando ela, porque ele era funcionário, hoje nós adquirimos essa empresa. Hoje o Espírito Santo, ele completa a minha vida em todas as áreas. A gente tem saúde física, saúde mental, a gente tem sossego, a gente deita no travesseiro e verdadeiramente dorme. A gente senta na mesa para almoçar e tem alegria, existe diálogo na minha casa, coisa que não existia antes. Porque o Espírito Santo, ele completa a vida da gente. Hoje eu não tenho mais depressão, minha família é completamente mudada, né? Hoje a gente tem paz na nossa família, a gente tem amor, a gente tem esperança, a gente tem felicidade. Agora eu sei que o nosso lar é abençoado de verdade.
E assim como essa pessoa venceu, você também vai vencer. Inclusive, eu quero deixar à sua disposição o nosso número para a nossa central de atendimento SOS Espiritual, que você acompanha aqui. Você pode enviar nesse momento uma mensagem de texto, um áudio, que nós estaremos realizando uma oração em seu favor. E hoje com a gente o nosso amigo pastor Alexandre Amaro. O pastor Alexandre Amaro, que daqui a pouco ele vai estar realizando uma oração especial em seu favor e em favor de toda a sua família. Antes, vamos ao intervalo que fala dessa quarta-feira, dessa reunião toda especial, e já voltamos. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus. Mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança na nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo dessa palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da palavra. Às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Eu quero, nesse momento, chamar a sua atenção para o que vai acontecer nesta sexta-feira ao meio-dia. A poderosa vigília do meio-dia, com os 33 minutos de poder e o corredor formado pelos 33 iluminados. E se você está acompanhando essa programação, não é por acaso. É Deus mostrando para você que existe uma saída, e essa saída é você estar conosco aqui no santuário da nossa Catedral de Guarapuava. Você que mora aqui na cidade ou região, você estará chegando aqui nesse santuário e nesse corredor estará formado pelo corredor dos iluminados. Pessoas que estarão em oração e em jejum em seu favor. E pode ter a certeza que esse problema, essa situação que você está passando, ela vai cair por terra, ela será arrancada da sua vida nesta sexta-feira. Você já recebeu a proteção da cabeça? Não esquece. Se você não tem, venha pegar. E você que já tem a sua, nesta sexta-feira, nós estaremos ungindo. Porque esse mês de junho é o mês do combate ao espírito devorador e também ao mal que perturba você na hora do sono. E por falar em combate ao devorador, você vai acompanhar agora o intervalo que fala sobre esse mês da proteção. Deus usou o profeta Joel, que apontou ali as condições do campo, da lavoura, para mostrar como que o mal tem agido para consumir tudo aquilo o que é do povo. E você não pode ficar parado diante disso, vendo o mal consumir, destruir, levar aquilo que é seu. E após esse intervalo, o testemunho de uma pessoa que foi vítima de um espírito devorador, mas venceu. Livro de Joel. O retrato da situação devastadora vivida pelo povo de Judá devido a um fato nunca visto antes. Uma sucessão de problemas e uma praga de gafanhotos que consumiu todo o sustento de um povo. Uma devastação física e econômica que, na verdade, revelava uma condição além do que os olhos podiam ver. A de como tratavam Deus. O cenário era de destruição e desespero. Consequência inevitável de quando Deus deixa de ser devidamente honrado. Mas também revelou o poder de obedecer e se voltar para Ele. A repreensão do devorador. Uma vida guardada e repleta, fruto de uma entrega total a Deus.
Neste domingo, 14 de junho, o segundo domingo do combate ao devorador e a Santa Ceia, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Para locais e endereços, acesse universal.org/localizar. Eu estava tão preocupado com o dinheiro e quando eu me encontrei naquele momento no hospital, eu achei que eu estava no fundo do poço. E aí, quando eu voltei para a empresa, aí que eu vi mesmo que realmente eu teria um fundo do poço maior ainda, que a empresa estava quebrando. Eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, e aí eu tive uma ideia de montar uma loja de motos. Era meu sonho não trabalhar mais para ninguém. E aí eu abri essa loja sem capital praticamente. Eu abri a loja com uma moto, quando eu inaugurei a loja. E aí comecei a comprar uma moto aqui, vender uma outra moto. Foi passando o tempo, daqui a pouco passou uns 2, 3, 4 meses, já estava com 10 motos e vendendo, comprando, comecei a vender bastante, comprando, vendendo. E com isso eu acabei esquecendo do quê? Comecei a perder tempo para minha família. Tenho filhos, né? Então não tinha mais tempo para a família, queria saber só de ganhar dinheiro, preocupado no amanhã. Às vezes era 10, 11 horas da noite, eu falava para minha esposa, pode ir dormir, amor, que eu não vou dormir agora, só pensando. Então, quer dizer, tudo que eu estava ganhando de valor, eu estava perdendo na minha família. Então, eu acabei, vamos dizer, esquecendo o lado familiar, pensando só na parte monetária, do dinheiro, né? E aí, logo veio a pandemia, foi onde também ganhei muito dinheiro, mas com isso eu desacreditava. Falava até para os funcionários, falava assim, que isso, negócio de doença aí não é nada. E veio que eu peguei a Covid. Eu não me cuidei, minha esposa tinha pegado, eu não me cuidei. Quando me deparei, fui internado. E fiquei com 75% do pulmão comprometido e fui entubado. Quando eu cheguei depois de 5 meses, a empresa estava num ponto tinha ido todo o dinheiro, tinha dívidas e eu não conseguia pagar porque as dívidas eram grandes. Quando eu fui ver, o estoque da loja começou a baixar e foi rápido, foi muito rápido. Foi acabando com tudo, assim, meu estoque foi baixando, num ponto que a outra loja que eu tinha comprado, eu tive que vender a loja, vendi a loja para ver se o estoque da primeira loja supria, e aí foi abaixando, tão rápido que eu não sabia de onde estava indo embora o dinheiro, não sabia como que o estoque estava indo tão embora. Quando eu fui ver, eu fui pagando cartão de crédito, tinha dívida de cartão de crédito, toda a fatura vinha 40 mil, quando eu via eu não conseguia pagar porque o que a empresa estava lucrando não estava dando conta e vinha dívida da construtora que eu tinha que pagar, e era aluguel, era conta do banco que eu tinha feito um empréstimo para levantar capital, e enfim. Quando eu me dei por conta, eu estava devendo mais ou menos aí uns 2 milhões de reais. E quando eu cheguei na igreja, né, com a dívida muito alta, eu vi, foi me apresentada uma fé que resolvia, né, aquele problema. E então eu fui naquilo, tentando resolver o meu problema da área financeira, que era o quê? Como que eu ia pagar as dívidas, né? Até então, eu devolvia a minha fidelidade da forma que eu achava que era, né? Eu pegava, esse mês aqui não vai dar porque eu vou pagar aqui, então não dá para tirar. Então, eu não fazia as coisas com fidelidade, né? Até que então, olhei para trás, olhei para o lado e falei assim, eu tô fazendo tudo certinho e olha lá, tô perdendo cada vez mais. Agora eu cheguei a ver a loja grande, a loja que eu tenho, ela cabe mais ou menos umas 60, 70 motos, tinha 10 motos para vender. Então eu falei assim, não, alguma coisa de errado eu tô fazendo. Então foi quando eu entendi o quê? Que eu estava entregando valores para Deus. E Deus é dono do ouro e da prata, Ele não precisa de dinheiro. E foi quando eu entendi a palavra, que primeiro eu tinha que ter Ele dentro de mim, que as demais coisas seriam acrescentadas.
Então foi quando eu fiz um voto no altar de entregar minha vida por completo. Porque até então o Renato, ele achava que estava entregando lá o dinheiro, o valor monetário, mas não estava entregando a vida, porque ele andava pensando em fazer coisas às vezes que não agradava a Deus, entendeu? Então, a partir daquele momento que eu entreguei 100% a minha vida no altar, que eu desci do altar decidido, Deus mudou a minha vida. E foi o que aconteceu. Eu fui buscar o quê? A direção que vinha do altar. Então, aquelas preocupações, mesmo tendo dívidas, mesmo tendo 19 dívidas lá no Serasa, mesmo tendo protestos, enfim, mas a paz que eu tinha dentro de mim, Deus foi me dando sabedoria. Sabedoria, entendimento, através da palavra. E de fé em fé, não foi fácil. De fé em fé, eu fui trabalhando. Deus falou, eu tinha medo de atender meu celular. Deus falou para mim, atende o seu celular. Eu fui atendendo o telefone, fui pagando dívidas. Eu paguei dívidas de 800 mil por 28 mil reais. Para honra e glória dele, hoje eu paguei todas as dívidas, né? Hoje eu tenho 3 lojas, o ano passado eu inaugurei outra loja e hoje eu não sofro mais com o que eu sofria. Hoje eu tenho Deus na minha vida, hoje é Ele que conduz a minha vida, Ele é o sócio majoritário, eu sou apenas o sócio administrador da minha empresa e hoje eu durmo, hoje eu passeio com a minha família. Hoje a minha prioridade é estar na casa dele, honrando ele. E hoje o mais importante é o que eu sou para Deus, é muito mais, né, do que 10%, e sim o 100% que eu entrego de mim para Ele. Nós então chegamos ao final do nosso programa, vamos unir a nossa fé com o pastor Alexandre Amaro, vamos falar com Deus. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós, unidos numa só fé, num só propósito, num só espírito, pedimos agora em favor de todas as pessoas que oram conosco. São diversos problemas, meu Pai. Pessoas que enfrentam problemas de saúde, outras que têm a família dividida, brigas dentro do lar. Algumas pessoas, meu Senhor, passam por problemas na saúde, estão doentes, debilitadas. Meu Pai, eu não sei o que acontece com esta pessoa, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada uma delas. Esta mãe, esta esposa que ora conosco, essa avó que pede pelos seus netos. Meu Pai, não importa a religião, a placa denominacional, o nível cultural, social, intelectual desta pessoa, nada disso importa. O que importa é um coração voltado para Ti. Essa pessoa agora se volta para o Senhor, pedindo ajuda, pedindo o Teu auxílio, meu Pai. Então venha sobre a vida dela para transformar, para mudar esta situação. Que esta água seja o ponto de contato da fé para que isso aconteça. Traga a cura, a libertação, o fortalecimento e que esta pessoa passe a ter vida, paz e alegria. Nós abençoamos a água e pedimos que o Teu povo seja mais que vencedor através da fé. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água e creia na bênção de Deus sobre a sua vida. Graças a Deus, amigo, amiga, Deus é contigo para te dar a vitória. Creia no milagre e busque a Ele, como você tem acompanhado na programação as pessoas que foram libertas, curadas e abençoadas. Forte abraço a todos. Creia sempre no milagre. A nossa catedral está localizada na Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Ficamos por aqui com a nossa participação. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa.